Olá pessoal, bem-vindo a mais essa aula de estatística inferencial. Nessa videoaula, continuaremos a tratar sobre intervalos de confiança e eu estou utilizando como referência o livro de Estatística Aplicada do Larson, capítulo 6. Nessa videoaula, iremos tratar de como podemos utilizar a planilha eletrônica Excel para o cálculo de intervalos de confiança, para os parâmetros média e proporção. Vamos abrir uma planilha no Excel. Eu tenho aqui um conjunto de 100 números que representa os dados de uma população em relação a uma variável qualquer. Suponhamos aí a idade de 100 pessoas. No Excel, eu posso facilmente calcular a média dessa população usando a função média. Eu marco todos os dados aqui da minha população e eu tenho aqui a média. Vou pôr de cá, chamar isso aqui de média. Facilmente também eu posso calcular o desvio padrão dessa população utilizando a fórmula do desvio padrão do Excel. O Excel ele tem uma fórmula para o desvio médio e duas fórmulas para o desvio padrão. Uma, o desvio padrão para a amostra, outra, o desvio padrão da população. Como é uma população, eu vou utilizar essa aqui para o desvio padrão da população. Marco aqui a minha população. Eu tenho aqui o desvio padrão da minha população. A média 79,2. Se fosse uma idade, por exemplo, a idade média dessas 100 pessoas seria 79,2 anos. E o desvio padrão 14,9 anos. Porém, vamos supor que por algum motivo eu não conseguisse acesso a essas 100 pessoas e quisesse fazer uma pesquisa sobre a idade dessas pessoas, pegando apenas uma amostra. Eu vou pegar aleatoriamente uma amostra de 40 dados desses 100 dados aqui, representando aí uma amostra de 40 pessoas ou 40 dados dessa minha população. Eu vou então sortear 40 pessoas dentro dessas 100 pessoas. Eu já coloquei aqui os valores, os 100 dados que eu tenho aqui nesse embaralhador. E eu vou pedir que ele sorteie para mim, desses 100, 40, para ficar uma amostragem bastante aleatória. Ele sorteou aqui para mim, então, a minha amostra. Eu tenho, dessa forma, 100 pessoas, eu não consigo pesquisar a idade dessas 100 pessoas, mas eu quero saber a média de idade dessas 100 pessoas, estimando por meio de uma amostragem. E eu peguei dessas 100 pessoas, 40 para tirar a inferência sobre a média de idade. Eu coloquei aqui os 40 números do sorteador na planilha para que a gente possa trabalhar com essa amostra a partir de agora. Nós temos então uma amostra, um N, de 40 dados. E vamos calcular agora a média da amostra.
a nossa média amostral. Podemos inferir que a média da população é 79,5 a partir da média da amostra. Veja que ficou muito parecido com a média da população. Mas a média da amostra muito dificilmente será exatamente a média da população. Nós queremos saber, então, qual é o intervalo em que a média da população se encontra se eu não conhecesse essa média populacional, mas conhecesse o desvio padrão. Então, suponhamos que eu conheço o desvio padrão da população, mas não conheço a média da população. E eu quero saber em qual intervalo a média dessa população se encontra. Para isso, precisamos ter um nível de confiança. Vamos utilizar um nível de confiança aqui de 0,95. Vou colocar isso no formato percentual. Precisamos encontrar o nosso Z crítico olhando na tabela. Contudo, nós já sabemos que o Z crítico para um nível de confiança de 95 é igual a 1,96. E já aprendemos a olhar na tabela de distribuição padrão normal quando temos um nível de confiança, qual é o valor relacionado ao Z crítico. No Excel, podemos fazer isso a partir de uma fórmula. Essa é a formulazinha que pode ser utilizada para o cálculo do Z crítico. Nessa fórmula, os valores virão em negativo, por isso eu coloquei um menos aqui, inicial. Nessa forma, precisamos incluir aqui o nosso nível de confiança. Porém, aqui a gente coloca o complementar do nível de confiança. Então, se o nosso nível de confiança é de 95%, eu estou colocando 1 menos 95%. Estou dividindo por 2 porque, se vocês se lembram da tabela, a tabela de distribuição normal, em geral, me dá a área sempre a metade da distribuição normal. Por isso está dividido por 2 aqui. Nesse caso, eu tenho aqui um Z crítico de 1,96. Se vocês se lembram, se o nível de confiança era de 90%, o Z crítico era 1,645. Se o nível de confiança é de 99%, o meu Z crítico é igual a 2,576. Ou seja, qualquer valor que eu colocar aqui, eu passo a ter o meu Z crítico. Como exemplo, qual é o Z crítico para um grau de confiança de 97%? É 2,17. Para um grau de confiança de 87%, é 1,514. Como estamos trabalhando aqui com 95, o nosso Z crítico é igual a 1,96, como já sabíamos. Agora, precisamos calcular a nossa margem de erro. Em geral, definimos essa margem de erro pelo símbolo E maiúsculo. O Excel nos permite calcular essa margem de erro por meio de uma formulazinha. Essa é a fórmula para calcularmos a margem de erro no Excel. Nessa fórmula, precisamos novamente colocar aqui a nossa probabilidade. Essa probabilidade é chamada de alfa, é um nível de significância. Ela é o complementar do nosso nível de confiança.
por isso 1 menos o nível de confiança. Precisamos colocar aqui o desvio padrão da população. Temos esse desvio padrão da população aqui. E precisamos colocar o tamanho da amostra. O tamanho da amostra é de 40, é o nosso N. Dessa forma, a margem de erro é igual a 4,61. Veja que a gente calculava essa margem de erro pelo Z crítico vezes o desvio padrão dividido pela raiz de N. Veja aqui que a gente poderia calcular a margem de erro utilizando a fórmula, o Z crítico vezes o erro padrão. Utilizando essa fórmula direta do Excel, nem precisamos calcular o Z crítico. Assim, com essa margem de erro, podemos calcular o nosso intervalo de confiança, o limite inferior, que é igual à nossa média amostral menos a nossa margem de erro, e o limite superior, que é igual à nossa média amostral mais a margem de erro. Olha, podemos então dizer que com 95% de confiança, com uma probabilidade de 95%, a média desses 100 números está entre 74,9 e 84,1, medido a partir de uma amostra de 40 números. Como realmente aconteceu? A média está nesse intervalo. A nossa média é 79,2 e está nesse intervalo entre 74,9 e 84,1. Ora, e se nós não soubéssemos qual era o desvio padrão da população? Se nós não tivéssemos o desvio padrão da população, como nós temos aqui, ao invés de utilizarmos a distribuição normal, utilizaríamos a distribuição T de student. Dessa forma, ao invés de calcular o Z crítico, teríamos que calcular o T crítico. A fórmula para calcular o T crítico é muito parecida com a fórmula de calcular o Z crítico. Temos aqui essa fórmulazinha, colocamos aqui a probabilidade, na verdade a gente está colocando aqui o nível de significância, que é o complementar da probabilidade, então fica 1 menos a nossa probabilidade, dividido por 2, e o grau de liberdade. O grau de liberdade é sempre N, que é o tamanho da nossa amostra, menos 1. Temos aqui que o T crítico é igual a 2,023. Como estamos calculando o intervalo de confiança e não temos o desvio padrão da população, vamos calcular aqui o desvio padrão da amostra. Como eu disse, o Excel tem duas fórmulas para o desvio padrão. Um para o desvio padrão da população, outro para o desvio padrão da amostra. Eu vou utilizar o desvio padrão da amostra. Agora é uma amostra e não uma população. Vou marcar aqui os 40 números da nossa amostra. Temos aqui um desvio padrão de 15,1. Dessa forma, podemos calcular aqui a nossa margem de erro. A fórmula para o cálculo da margem de erro
para uma distribuição T, é essa aqui, muito semelhante à fórmula que utilizamos para a distribuição normal, onde a gente usa aqui um alfa, o desvio padrão, agora estamos utilizando o desvio padrão da amostra e não da população, e o tamanho da nossa amostra. Lembrando que a gente poderia utilizar a fórmula T crítico vezes o desvio padrão da amostra dividido pela raiz de N. Teríamos aqui a nossa margem de erro calculado pela fórmula. Como o Excel já calcula direto, então nem era necessário calcular o nosso T crítico aqui. Assim podemos encontrar o nosso intervalo, encontrando o nosso limite inferior e o nosso limite superior. O limite inferior é a nossa média amostral menos a margem de erro. E o limite superior é igual à nossa média amostral mais a nossa margem de erro. Veja aqui que, novamente, encontramos um intervalo onde a média da população se encontra. Podemos estimar que a média da população, com um nível de confiança, com uma probabilidade de 95%, está entre 74,7% e 84,3%. Suponhamos agora que a gente queira encontrar uma proporção sobre essa população. Por exemplo, qual a proporção de valores maiores do que 80? Como se eu quisesse calcular o percentual de pessoas nessa população que tem mais do que 80 anos. Podemos contar o número de pessoas que têm mais de 80 anos na nossa população. Para isso, eu vou utilizar essa formulazinha aqui. Conte-se, pegando todos os dados da nossa população, da célula A1 até a célula J10, e colocando aqui a condição maior do que 80. Nós temos 57 pessoas dentro dessa nossa população de 100 pessoas que têm idade maior do que 80 anos. Dessa forma, o parâmetro proporção populacional é igual a esse valor dividido pelo tamanho da nossa população, 100 pessoas, é 0,57. Queremos agora estimar esse valor de 0,57, 57% da população tem mais do que 80 anos, sem necessariamente utilizar os dados populacionais. Vamos estimar o intervalo de confiança onde essa proporção está, estimando por meio da amostra que nós pegamos de 40 valores. Nesse sentido, nós vamos pegar aqui a nossa proporção amostral. Vamos contar o número de pessoas com mais de 80 anos no conjunto da nossa amostra. Novamente, eu vou utilizar a fórmula conte-se, um contador com uma condicional. Vou pegar aqui as células A12 até a célula A51, que é aqui as células destacadas em azul, onde estão os dados da nossa amostra.
e utilizar aqui como condicional maiores do que 80. Nós temos na nossa amostra 24 pessoas ou 24 dados com valores maiores do que 80. O nosso P-chapéu é igual a 24 dividido pelo tamanho da amostra, que é de 40 dados. Nosso P-chapéu é de 0,60, o que significa que o nosso Q-chapéu, que é o complementar do P-chapéu, é igual a 1 menos o P-chapéu, que é de 0,60. Temos aqui um Q-chapéu de 0,40. Como nós estamos utilizando a distribuição normal, precisamos fazer uma pequena verificação. Precisamos verificar se N vezes o P-chapéu é maior do que 5 e se N vezes o Q-chapéu também é maior do que 5. Então, vamos colocar aqui N, que é 40, vezes o nosso P-chapéu de 0,60, é 24, é maior do que 5. E vamos colocar aqui o nosso N, 40, vezes o nosso Q-chapéu, que é igual a 16. Ambos os números foram maiores do que 5, o que significa que podemos utilizar a distribuição normal para o cálculo do intervalo de confiança para a proporção. Vamos agora achar a nossa margem de erro e os limites do intervalo de confiança. Nossa margem de erro. E o Excel não tem uma fórmula para cálculo da margem de erro para proporção. Assim, a gente vai utilizar a fórmula que a gente conhece. Vamos pegar aqui o nosso Z crítico, 1,96, e multiplicar pela raiz de P-chapéu vezes Q-chapéu, dividido por N, aqui a célula M3. Dessa forma, temos aqui a nossa margem de erro igual a 0,15. Podemos agora calcular o nosso intervalo pelos limites inferior e limite superior, pegando o nosso P-chapéu menos a margem de erro e o nosso P-chapéu mais a margem de erro. Dessa forma, podemos dizer que, utilizando uma amostra de 40 pessoas ou 40 dados, o número dentro da população que tem mais de 80, no caso, se fosse idade, o número de pessoas na nossa população que tem mais de 80 anos estaria entre 45% e 75%, com um grau de confiança ou uma probabilidade de 95%. Fizemos assim todo o cálculo de intervalo de confiança. Aqui, para a média, quando conhecemos o desvio padrão da população. Aqui, para a média, quando não conhecemos o desvio padrão da população. E aqui, o cálculo do intervalo de confiança para a proporção. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.